Esporte. José Gomes. Bom dia, Lagoinhas, um grande abraço, um abração Caio Pimenta, um abraço Luciano, Wesley, e nós vamos iniciar o Momento Esportivo de hoje falando que o Atlético é líder de público e renda no Campeonato Baiano, edição 2020. No ano de 2019, o Atlético foi o segundo colocado em público e renda, e esse ano ele já lidera absoluto. O interessante é que alguns clubes lideram renda, outros lideram público, é sempre assim. E o Atlético está liderando os dois. O Atlético, que tem um público nos dois jogos que realizou aqui de 8.821 pagantes, né, pessoas no estádio, para uma renda de R$ 86.310. O segundo colocado é nada mais, nada menos que o Esporte Clube Bahia, né? Com 4.083 o seu público e uma renda de R$ 33.590. Veja que está muito abaixo, muito aquém do que a renda do Atlético, que é 86 mil, isso no Campeonato Baiano. O Bahia de Feira é o terceiro, com 1.615 torcedores no estádio, para uma renda de 35.600. A Juazeirense é o quarto, com 1.585 é o público e R$ 28.885 a renda. O Vitória é o quinto, com 1.456 o seu público, para uma renda de 15.856, né? O Doce Mel, para variar, é o último colocado com o público, adivinha de quanto, Luciano? Tente adivinhar. O público do Doce Mel, perdão, o último colocado, né? Isso. Ele está fazendo jus à última colocação, tanto na tábua de classificação do campeonato, quanto também no público e renda. É o último, está liderando a tabela de cabeça para baixo. Se você virar ela de cabeça para cima, ele é o primeiro colocado. 109 torcedores, justamente no jogo do Alagoinhas Atlético contra o Alagoinhas Atlético Clube, lá em Vitória da Conquista, que contou com pelo menos 4 torcedores daqui de Alagoinhas que estavam lá torcendo e fazendo a maior zoada no estádio, vibrando. Olha, eu vi ontem, inclusive, os comentários ontem de uma equipe esportiva, e o que é que ocorre? Até de Salvador, um dos comentaristas, ele destacava como que o Doce Mel, há uma estrutura, né? Há uma estrutura empresarial por trás, né, desse Doce Mel. Não temos informações de que jogadores estejam com salários atrasados, e agora não sabemos os reais motivos pelos quais o Doce Mel começou no Campeonato Baiano assim, capingando, né? O time não vingou. A maior expressão do Doce Mel, que até agora não estreou, é o Robert, né, que já passou pelo Alagoinhas Atlético Clube e no ano de 2019 foi campeão capixaba lá no Espírito Santo, que é um baixinho que sobe muito de cabeça e faz muito gols. Então ele é que era a esperança de gols do time do Doce Mel, mas machucado, até agora não entrou em campo, e o Doce Mel não reedita a campanha que fez na fase de classificação, justamente do acesso, né? Jogou muito bem, venceu praticamente todas as suas partidas, mas mesmo o time estando junto há algum tempo, não tem dado liga, como diz o pedreiro. A massa não está dando liga, a gente joga na parede e ela cai e ela não pega, né? Então o Doce Mel está com esse imbróglio aí, eu acredito, disse isso na primeira rodada do campeonato, que o Doce Mel era um dos eventuais rebaixados, né? Saiu também, Caio Pimenta, a arbitragem para o jogo do Alagoinhas Atlético Clube frente ao Jacobina. O árbitro central é o senhor Ezequiel Souza Costa, de Macarani. O assistente número 1 é Carlehanze Silva de Carvalho. Pegou aí? Carlehanze Silva de Carvalho. Esse Carlehanze é o quê? Ele é da CBF de Salvador. E o assistente número 2 é Adenilson José Rodrigues, da FBF de Itabuna. O quarto árbitro, que é justamente aquele que entra se houver necessidade, se houver algum problema de contusão, algum mal-estar do árbitro central, é o senhor Pedro Santos de Jesus. Depois desse negócio aí do Flamengo, né, com o treinador do Flamengo, todo mundo está colocando no seu sobrenome o Jesus. Ô Gomes, eu acompanhei nos últimos dias, exatamente de quarta-feira até hoje, eu venho acompanhando nas redes sociais torcedores do Atlético de Alagoinhas com diversas reclamações
da arbitragem do jogo Atlético Vitória da Conquista aqui. Qual a sua avaliação, Gomes, para a arbitragem? Olha, a arbitragem do jogo Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista não foi uma arbitragem boa. Não influenciou no resultado, ou influenciou. Essa discussão, ela circula em cada esquina de Alagoinhas, porque teve uma penalidade máxima aos 45 minutos do segundo tempo e aos 26 minutos do primeiro tempo, e o árbitro não deu. O árbitro fez vistas grossas. Eu não tenho dúvida, não olhei o lance na televisão, mas não tenho dúvida que foi pênalti do local que eu estava. Eu vi muito bem e o árbitro estava perto. O estranho é isso, e ele não deu a penalidade máxima. Mas isso não é novidade. Nós já tivemos uma penalidade máxima a favor do Alagoinhas Atlético Clube no jogo contra o Fluminense da Feira de Santana, né? Sem dúvida nenhuma também, em cima do bandeirinha, ali do lado das cabines de rádio, e a arbitragem também não deu o pênalti a favor do Atlético. Se tivesse dado o pênalti, o Atlético poderia converter ou não, né? Poderia converter ou não, mas a probabilidade maior era de converter. 2 pênaltis em 2 jogos, poderia ter saído o gol, e se o gol tivesse saído, olha a conjunção, se tivesse saído, a tábua de classificação hoje seria outra, completamente diferente da configuração que nós temos, com o Bahia em primeiro com 7 pontos, a Jacuipense em segundo com 5 pontos, né? Em terceiro também com 5, Vitória e Fluminense. Por que eu estou dizendo Vitória e Fluminense que na tabela está em terceiro e quarto? Porque eles estão iguais em tudo, né? Em tudo. E se fosse o campeonato terminasse hoje, para definir a colocação de cada um, para saber quem jogaria com o Bahia ou quem jogaria com o terceiro colocado, teria que se apelar para os cartões amarelos, que é um outro critério, e para os cartões vermelhos, porque nos demais critérios até agora estão empatados, né, em tudo. O quinto colocado é o Atlético de Alagoinhas com 5 pontos, né? Mas o saldo dele é menor que o saldo do Fluminense e do Vitória. O sexto é o Bahia de Feira com 3 pontos, o Bahia de Feira que venceu, começou arrasador, depois jogando uma partida que mais parecia polo aquático, perdeu por 4-1 para Jacuipense, e por último, agora na quarta-feira última passada, perdeu para o time do Esporte Clube Bahia aos 48 e 48, né? Isso tudo igual, faltando 12 segundos para o jogo terminar, venceu, como antigamente o Bahia vencia os seus adversários, né? Fazia o gol geralmente no apagar das luzes, né? A Juazeirense o sétimo colocado, também com 3 pontos, mas tem um saldo, o número de gols marcados é inferior ao do Bahia de Feira. O Vitória da Conquista tem somente 2 pontos, fruto de um empate dentro de casa e um empate aqui no estádio Antônio Carneiro. O Jacobina é o 9º colocado e o próximo adversário do Alagoinhas Atlético Clube. E o Doce Mel, que na minha compreensão é o eventual rebaixado, é o 10º colocado, um único ponto e um saldo negativo de menos 4 gols. Então essa é a configuração da tabela. Nós teremos no próximo domingo o jogo entre Atlético de Alagoinhas e Jacobina, aqui no estádio Antônio Carneiro, né? Espera-se que o Atlético vença e que vença bem. Teremos em Vitória da Conquista os 2 Vitórias jogando, Vitória da Conquista e o Vitória, né? Em Feira de Santana, no Joia da Princesa, Fluminense e Bahia de Feira. No Roberto Almeida, né? Em Pituaçu, Bahia e Jacuipense. E em Juazeiro, Juazeirense e Doce Mel. Esse jogo da Juazeirense, que não vai integrar a rodada de domingo, ele foi transferido para o dia 5 a pedido, né? Dia 5 é a quarta-feira, quando o Atlético vai estar aqui, não mais disputando o Campeonato Baiano, mas jogando pela Copa do Nordeste, Copa do Nordeste? Copa do Brasil, frente ao Botafogo da Paraíba. Bom, e a será jogo de televisão, Gomes? O horário? Olha, esse jogo, você está perguntando... O da Copa do Brasil, o horário será 8h30 da noite? Isso, 8h30 da noite. Todos os jogos da Copa do Brasil são da televisão fechada, né? Todos eles são da televisão fechada. A preparação do Atlético, Gomes, no caso, vai ter desfalque? Como é que está sendo aí essa arrumação para o jogo de domingo? Olha, o Atlético perdeu o Emílio, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vitória da Conquista, e o seu treinador Paulo Salles tem 2 alternativas.
ou ele coloca o Eduardo, que também é zagueiro, ou coloca o Gabriel Franco, que é um recém-contratado, saiu no bid na última quarta-feira, né? Então ele vai ter a opção de escolher. Uma outra alteração que ele vai ter que fazer, ele vai ter que escolher também, é no que diz respeito ao comando do ataque, né? O Magnata, o Carlos Magno, não vai jogar, demonstrou intenção de jogar, mas a direção resistiu, né? Foi fazer exame de imagem e novamente ainda acusou a lesão e não querem perder ele para o jogo frente ao Botafogo, então estão trabalhando no sentido de recuperá-lo completamente para que ele possa atuar nesse jogo, porque ele pode fazer a diferença. Então nós temos para o lugar do Magnata, do Carlos Magno, várias alternativas. Nós temos o Jackson, nós temos o Jonas, nós temos o Reninha e nós temos o Ronaldo. Então aí o treinador tem um bom problema, né? Vai escolher e a gente espera que dê certo. Eu não sei o que é que você pensa, Luciano, quem você, se fosse o treinador, coisa que você não é, claro, se você fosse o treinador, quem você colocaria no comando do ataque do Alagoinhas Atlético Clube? Jackson, eu ia com o Jackson. Você colocaria o Jackson, né? Pela a habilidade dele, Gomes. Eu começaria com o Carlinhos. Se fôssemos observar o jogo de Vitória da Conquista, eu começaria com o Jonatas, né? Mas observando os jogos que vimos até aqui do campeonato, exceto o de Vitória da Conquista, que o Carlinhos não jogou, o Carlinhos tem se apresentado bem, apesar de ser um meia, né? Então eu começaria com o Carlinhos pela consistência, pela ligação que ele dá ali naquele setor e movimentação que ele tem. Mas o treinador é o Paulo Salles, vamos deixar ele resolver, ele esquentar a cabeça para colocar em campo. Vamos torcer que quem ele coloque possa dar certo, porque as últimas substituições feitas no último jogo aqui contra o Vitória da Conquista não deram o resultado. Claro que o Paulo Salles não tem muito a ver com isso, não ter dado o resultado. Ele coloca o jogador porque conhece o seu potencial, sabe o que ele pode produzir, mas nem sempre o jogador rende aquilo que o treinador espera dentro de campo. E temos uma outra novidade do Atlético, que chegou, está chegando aí o goleiro Martins, né? Martins. Então, deve estar saindo no bid por esses dias e deve estar vindo também já para jogar em condições, né? Se vai jogar nós não sabemos, porque depois da atuação do Fábio Lima nos dois jogos, tanto de Vitória com o Docimel em Vitória da Conquista, quanto o jogo contra o Vitória da Conquista aqui, o Fábio Lima só fez fazer chover, né? Vem de onde, Gomes? Ele vem do futebol catarinense, né? Já jogou no Hercílio Luz, já jogou em vários clubes ali no Criciúma e tem um currículo muito vasto, né? Um currículo muito vasto. Já rodado, né? É um goleiro rodado, apesar de não ser tão jovem, a gente torce para que possa dar resultado, porque todo grande time começa por um grande goleiro. Observe que o Fábio foi infeliz, mas já se redimiu disso completamente, com juros e correções, né? Ele foi infeliz no primeiro jogo e por conta disso ficou uma dúvida muito grande na cabeça do torcedor atleticano, né? Que não sabia se ele iria ter atuações como aquela mais para frente. O goleiro não está isento de cometer erros dentro de campo, isso acaba acontecendo independente da experiência ou não, mas o Fábio foi o responsável direto pelo Atlético não ter perdido o jogo contra o Vitória da Conquista, porque pegou 3 bolas que era completamente certo aquele gol, e ele tirou, né, jogou água no chope do ataque do Vitória da Conquista. Bom, falando ainda de Campeonato Baiano, o Vitória, que é o terceiro, né, empatado com o Fluminense de Feira, né, no último jogo empatou com a Juazeirense dentro de casa. A gente tem aqui um áudio aí do presidente do Vitória, Gomes, inclusive um pouco nervoso, né, com a arbitragem. A gente que inclusive criticou também a arbitragem do jogo do Atlético, né, Atlético e Vitória da Conquista. E o Paulo Carneiro também está chateado, está bronqueado. Vamos ver aí o áudio do Paulo Carneiro falando da arbitragem do jogo. Sabe, como eu não disputo o Campeonato Baiano há muito tempo, sabe, eu estou vendo que as arbitragens da Bahia estão no nível muito baixo. Hoje, esse árbitro boçal que apitou aqui,
certo? Marcou um pênalti no final do jogo absolutamente inexistente, é só olhar na TV, certo? Canu nem é tocado e ele deixa de marcar um pênalti a nosso favor num chute de Edson que bate na mão do goleiro, ele não marca o pênalti. Fora a mão do zagueiro que ele tinha que ter expulsado, quer dizer, eu quero alertar a esses árbitros que eles vão ter todas as condições de apitar aqui no Barradão. Mas se continuar roubando, as condições vão desaparecer. É bom tomar vergonha na cara. Quer dizer, o presidente do Vitória, bronqueado aí com a arbitragem baiana, você concorda com ele, Gomes? Nessa afirmação que ele faz da arbitragem baiana, dizendo que estão roubando o Vitória. Aliás, eu já vi roubar a favor dos grandes, né? Contra os grandes é a primeira vez que eu escuto alguém falar, né, que a arbitragem está favorecendo os times contra, no caso, o Vitória, ou contra os times grandes da Bahia. O que é que você acha, Gomes? Não é comum, dirigente de Bahia ou de Vitória reclamarem de arbitragens contra times de porte menores, né? Contra times maiores, aí isso sim não é nenhuma novidade. Mas eu acho que o Paulo Carneiro pisa na bola, porque independente do que tenha acontecido dentro de campo, e eu vi o lance 3 ou 4 vezes, não vi isso que ele está dizendo, não vi em absoluto, né? Talvez o Paulo Carneiro esteja querendo retornar ao tempo da truculência, quando tem algum tempo que já passou isso, mas nós nos lembramos muito bem quando ele entrava em campo, agredia jogadores, agredia dirigente, ameaçava todos e não respeitava ninguém, porque observe que você tem um Estado de Direito que tem que se respeitar. Em todas as atividades da vida, se você está insatisfeito com alguém ou com alguma coisa, o que é que você faz? Você entra com recurso no lugar certo, né? Porque existe o lugar para isso, faz a sua reclamação e espera o resultado. O Paulo Carneiro não, ele ameaçou, disse que iria tirar as condições dos árbitros. Isso é uma ameaça direta, quer dizer, intimidando aqueles que jogaram lá. Então isso é passível de punição, é passível de uma advertência, e nós nos lembramos que o Paulo Carneiro foi extremamente truculento no passado. Nós temos um outro clube grande aqui, que um dirigente escreveu um livro, Futebol, Catimba e Magia, que contava como ganhou alguns títulos roubando os times, comprando árbitro. Quem menciona muito esse livro? Haroldo Asa. Por isso que eu não torço pro Bahia. Vocês lembram que o Osório Vilas Boas falou no livro? Então, eu, infelizmente, ainda não tive o prazer de ler o livro. Né? Então ele conta detalhes das maracutaias feitas, e a gente não pode compactuar com esse tipo de comportamento. Então o Paulo Carneiro pisa na bola, a Federação Baiana de Futebol, o tribunal deverá tomar alguma atitude com relação a isso, porque viralizou nas redes sociais essa declaração irresponsável, porque o meu direito começa quando termina o de outrem, ou vice-versa, né? Então nós estamos numa sociedade que não é, apesar de que no Brasil muitas coisas estranhas acontecem, mas nós queremos mudar essa realidade para que os direitos de todos possam realmente ser conforme aquele slogan, todos iguais, né? Ninguém é diferente perante a lei, todas as pessoas são iguais diante da lei. Então Paulo Carneiro pisou na bola completamente, né? Ameaçou o árbitro, e eu não vi, eu olhei várias vezes, o jogador estava com a mão descolada do corpo, porque o que é que a regra diz? Que quando a bola bate na mão e ela está colada no corpo, aí não é penalidade, é bola na mão, porque não houve a intenção. E ele estava, se teve intenção ou não, é outra história, mas ele estava com a mão muito descolada do corpo, o árbitro, de forma correta, deu a penalidade máxima. Agora, observe que o Paulo Carneiro está reclamando de um time, ele jogou contra quem? Contra o Jacobina. Ou contra a Juazeirense, é tudo com J, contra a Juazeirense. Observe, né? Ele está reclamando justamente contra um time pequeno, que normalmente, naturalmente, quando os árbitros erram, na dúvida, eles sempre erram a favor do time da casa, não é assim? E eu entendo que os árbitros têm errado, não porque sejam tendenciosos, porque muitas vezes estão mal preparados, né? O condicionamento não é o ideal, mas eu não tenho... Se perdesse, diria eu, não quer choro de perdedor, mas como foi um empate, eu quero choro de quem empatou.
Não há motivo, né? O Vitória tem um time limitado, a gente sabe disso. Aliás, o Vitória que se prepara, amanhã tem jogo da Copa do Nordeste contra o Sport lá em Recife. O Vitória, que é quinto no grupo B, né? Está numa situação não muito boa, embora a Copa do Nordeste ainda tenha Ele é quinto ou é sexto? É quinto. O Vitória ainda é quinto. Do grupo B. O Sport, ele é segundo do grupo A, o grupo do Bahia. Então o Bahia está em primeiro, com 2 jogos. O Sport tem um jogo só, pode ir à primeira colocação do grupo A. Entendeu? Está em segundo, com 3 pontos. E aí vai enfrentar o Vitória dentro de casa, na Ilha do Retiro. E aí ontem surgiu uma notícia triste para o torcedor do Vitória. Né? A Justiça decretou a prisão de Vitor Ramos por não pagamento de pensão alimentícia. A única coisa que dá prisão nesse país é a pensão alimentícia, né? Porque o cidadão que não cumpre vai e fica. E para as outras coisas você vai e sai. E o jogador Vitor Ramos, né, teve a prisão decretada pela 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Ele não pagou a pensão à ex-esposa. Em 2018, a Justiça estabeleceu que o defensor pagaria R$4.000 durante 12 meses, né, a Daniela Almeida Silveira, sua ex-companheira. Eles se casaram em dezembro de 2017, quando ela largou o trabalho de dentista para acompanhar o jogador no México. Na verdade, não é nem pensão para o filho, é pensão para a ex-esposa. Após se separar, ela entrou com pedido de pensão por 1 ano, enquanto tentava arranjar outro emprego. Ainda foi generosa, pediu por 1 ano, né? Foi 12 meses. Somente 1 ano. 4 mil ele não quis pagar, né? Aos 30 anos, o defensor está sem clube desde que deixou o CRB no ano passado. A gente agora, Vitor Ramos acumula passagem pelo Vitória, Palmeiras e pá. Agora, Caio, a gente vai e volta, né? Como é que alguém preso pode pagar a pensão? Porque ele está fora da cadeia, não consegue emprego. E ele preso, como é que ele vai pagar essa pensão? É complicada a lei também. Está, né? Sem clube, né? Está sem clube. Está sem clube. O ex-zagueiro do Vitória. O Vitória, que você falou sobre a classificação dele, ele está naquele mesmo imbróglio, né? Empatado com o Náutico, com o América, com Santa Cruz, todo mundo com 1 ponto. Aí na hora que for ver os critérios, de repente ele não é o 5º, ele pode estar em uma outra colocação, porque você acaba arrumando por ordem, às vezes, de ordem alfabética, né? Então ele tem 1 ponto, o Náutico tem 1 ponto, o América tem 1 ponto, Vitória tem 1 ponto, Santa Cruz tem 1 ponto. A mesma coisa de Vitória e o Campeonato Baiano, faltou a memória. Vitória e Fluminense estão empatados, né? Mas aí estão empatados em todos os critérios, porque está lá um em terceiro lugar e outro em 4º. Na realidade, os dois estão em terceiro. O que vai definir se um vai ser terceiro ou 4º vai ser justamente os outros critérios, que aí se encaixaria, nesse caso aqui, cartões amarelos ou vermelhos. Na verdade, o Sport está empatado no grupo A com o CRB, empatado no número de pontos. Só que ele tem 1 jogo e o CRB tem 2. Né? O primeiro critério de desempate é o número de jogos. Né? E também ele não tem derrota e o CRB tem 1 derrota. Então o Sport joga hoje, né? Pode ou fica em segundo ou pode ir para primeiro jogar aí o Bahia para a 2ª colocação. Mas de qualquer forma ele está numa condição não ruim, porque não, Bahia, Sport, CRB e Frei Paulistano, se o campeonato acabasse hoje, todos os 4 estariam classificados para o quadrangular. Então do outro lado estaria o Confiança, né? O Confiança, o Náutico, e aí a Imperatriz e o Ceará. Então os 4 estariam também, Confiança, pela ordem, Confiança, Imperatriz, Ceará e Náutico, estariam classificados para o quadrangular no grupo B. No grupo A, Bahia, Sport, CRB e Frei Paulistano. Vitória está fora, por enquanto. Né? Por enquanto. Vamos esperar que ele obtenha um bom resultado, se bem que vai pegar uma pedreira fora de casa, né? Não sei o que é que pode acontecer, não. Bom, 7 horas,